Para você que está chegando agora, uma boa noite. Começa agora o NTV News. Hoje você vai ver que homem de 20 anos é perseguido e baleado no bairro Vila Garcia. Polícia Civil investiga desentendimento em boate do bairro Paulistano que terminou com um homem esfaqueado. Hoje você vai ver também. Preso José Alberto de Castro, acusado de contratar os executores que mataram 3 auditores fiscais na chacina de Unai. Inquérito de 2 pessoas que foram baleadas em Patos de Minas entra em reta final. Mutirão de acompanhamento nutricional é obrigatório. Patos de Minas faz parte de ranking municipal na abertura de empresas. Vereador explica projeto que dispõe sobre a regulamentação dos translados em Patos de Minas. O último treino do Mamoré antes do jogo contra o Araxá. Escola de Herói Nápio Borges realiza show de talentos em prol do Setembro Amarelo. O NTV News começa agora. Nós abrimos a edição de hoje te mostrando que um homem de 20 anos de idade ele foi hospitalizado após ter sido perseguido e baleado no bairro Vila Garcia. O suspeito teria perseguido a vítima até a casa em que ela mora. Lá teria disparado 3 vezes e logo na sequência teria fugido em um carro. Essa tentativa de homicídio ocorreu aqui na rua São Pedro, por volta das 7 horas da noite desta quinta-feira, onde um jovem de 20 anos foi baleado com 3 disparos. Segundo informações, o que aconteceu, ele estaria sendo perseguido por um veículo preto enquanto ele estava andando a pé na rua, quando aconteceu o primeiro disparo. Momento então em que ele pediu ajuda numa residência. Quando conseguiu entrar, os rapazes que estavam perseguindo ele, esse rapaz estava perseguindo ele, conseguiu entrar também nessa residência e efetuou mais 2 disparos. Esses 3 disparos atingiu ele, um no ombro esquerdo, outro atingiu no abdômen e um de raspão na nuca. Após isso, ele entrou em luta corporal, esse jovem que foi baleado, contra esse rapaz que estava com a arma de fogo, e aí conseguiu cessar, que não tivesse mais disparos. Momento então que esse rapaz com a arma de fogo fugiu do local. E aí o SAMU foi acionado para prestar o socorro a esse jovem de 20 anos. A Polícia Militar também esteve ao local e foi informada por esse jovem de 20 anos baleado, que não saberia o motivo do crime, que teria ocorrido aí. A nossa reportagem conversou com a Polícia Militar para tentar mais detalhes, saber mais detalhes sobre essa tentativa de homicídio no Vila Garcia. O Tenente Gomes atendeu a nossa reportagem e trouxe mais detalhes. O fato, segundo relatos, tanto da vítima como das testemunhas, a vítima falou que teve uma discussão com o autor, os dois já se conhecem, inclusive a vítima trabalhava para o autor e a motivação, ao que parece, são dívidas. Parece que a vítima tem algumas dívidas com o autor desse período que os dois trabalhavam juntos. Parece que a vítima era funcionária do autor. Então eles discutiram em via pública. A informação que a gente tem é que o autor ele já vem cobrando essa dívida já há algum tempo da vítima. Então eles discutiram em via pública, o autor estava armado, e já começou aquela atrito, aquela discussão, e a vítima, vendo aquela situação que estava armada, já começou a evadir em via pública, ali próximo à Rua do Leal, ali próximo à Rua do Leal, no bairro Vila Garcia, e depois o autor acompanhou a vítima saiu correndo, ingressou dentro de uma residência, que ele não mora naquele local ali, assustou bastante os moradores, e o autor ingressou também, e lá dentro aconteceu a contenda, os disparos, foram 3 disparos, que atingiu aí a vítima, um no ombro, um no abdômen e um de raspão na nuca. Então, e depois desse fato, os moradores se envolveram também, auxiliaram aí, vamos dizer, auxiliaram a vítima, para que o autor não conseguisse seu intento, que a gente acredita que era consumar o homicídio, e interviram de certa forma lá e o autor evadiu. E a gente não tem informação de ligação, questão de tráfico, o autor ele tem um comércio, os familiares dele têm um comércio, e assim a vítima trabalhava para ele. Então a gente teve informação que é em virtude de dívidas. Nas proximidades do local, há tempos atrás, acho que uma semana atrás, a Polícia Militar atendeu um disparo de arma de fogo. Um sinal num portão lá, e aí as testemunhas que estavam no local, os vizinhos ficaram muito assustados com a situação, eles suscitaram
que esse disparo poderia ter alguma coisa a ver com o fato de ontem, mas não conseguiu provar isso. A gente ainda está em diligências, né? Apesar do fato de ter sido ontem, as equipes ainda estão em levantamentos. Como o senhor muito bem disse, a gente tem identificação do indivíduo, bem como o veículo dele. Então a gente está em diligência ainda para tentar localizá-lo. E estamos, né? E assim que a gente fechar tudo, a gente passa as informações para a Polícia Civil, que vai dar continuidade ao trabalho. As informações da Polícia Militar, né, também foi que ele está em estado estável, né, no Hospital Regional Antônio Dias, para onde ele foi encaminhado após a tentativa de homicídio. E a polícia segue fazendo os trabalhos, então, né, de diligências, contando também com o apoio da população, pelo Disque Denúncia do 181, para poder encontrar esse rapaz, já que o motivo dessa tentativa de homicídio teria sido uma briga que esse rapaz trabalhava, esse jovem de 20 anos, para esse outro rapaz a quem fez a tentativa de homicídio. E aí ficou devendo uma dívida, algumas situações, e aí não foi resolvido, né? Então a polícia segue o trabalho para poder localizar esse rapaz que fez a tentativa de homicídio, ainda não foi localizado, né? O crime que aconteceu aqui na rua São Pedro, no bairro Vila Garcia. Muito obrigado pelas informações, Luiz. E agora a gente te mostra que a Polícia Civil ela continua com as investigações daquele desentendimento que começou na porta de uma boate no bairro Jardim Paulistano e que terminou com uma pessoa esfaqueada. Veja só. Uma tentativa de homicídio, né, esfaqueamento que ocorreu no dia 7 de setembro, na quinta-feira do dia 7 de setembro de 2023, onde uma vítima, né, teria entrado num desentendimento com o pessoal numa boate no bairro Jardim Paulistano e após tentar correr, depois dessa briga aí do lado de fora, foi alcançado e acabou tendo esfaqueamento, né, foram desferidos ali alguns golpes de faca nessa vítima, que foi socorrida, levada para o Hospital Regional Antônio Dias, quando foi acionada a Polícia Militar, que deu processo às diligências, né, sobre o caso. O caso, então, foi para a Polícia Civil e a gente conversou com o Dr. Luiz Mauro, que deu mais detalhes sobre esse inquérito. A Polícia Civil, no primeiro momento que já tomou conhecimento desse fato, já iniciou as diligências, buscando contato com testemunhas e outras pessoas, além de buscar material que possa ajudar a elucidar o caso. Já temos uma linha de investigação muito forte com relação aos autores, né, tanto com os autores quanto os veículos que eles se utilizaram, e esperamos, acredito que em breve eles mesmos vão aparecer aqui na delegacia para prestar maiores esclarecimentos sobre esses fatos, mas caso isso não venha a acontecer, os procedimentos já estão sendo adotados para que a gente possa então ter uma desenvoltura nessa investigação, chegando à conclusão, como tem sempre ocorre nos trabalhos realizados pela Polícia Civil, seus investigadores, e a troca de informações entre a Polícia Civil, a Polícia Militar e a sociedade. É importante a gente deixar esse caso, por mais que já estamos bem avançados, mas é importante deixar esse caso ainda em stand-by, né, aguardando a juntada de outros elementos, para que a gente não prejudique a própria investigação. O certo é que esses dois indivíduos, ou mais indivíduos que estavam com eles, né, o que a gente tem de informação, eles estavam nessa boate e teriam brigado com essas pessoas, inclusive com a vítima, em determinado momento foram até o veículo e correram atrás da vítima de carro e a pé e vieram aí a tentar matá-la, efetuando várias facadas contra a área do tórax e do peito da vítima. Já fizemos diversas diligências para tentar identificar com maior precisão e o que vai acontecer em breve, mas eu acredito até mesmo que esses indivíduos vão comparecer, se não todos, uma parte deles, para vir aqui contar a sua versão e, de acordo com a versão, a gente tem um entendimento sobre a participação e a eventual responsabilidade de cada um deles. Dr. Luiz Mauro passou mais detalhes sobre esse caso, onde os suspeitos seguem foragidos, né? A Polícia Civil segue fazendo toda a diligência de trabalho para poder encontrá-los, também, claro, com a ajuda da Polícia Militar e, claro, conta sempre com a ajuda da população, que tem o Disque Denúncia 181 disponível em caso também de perceber esses suspeitos em alguns locais, podendo entrar em contato pelo 181 para que possa ser encerrada aí um quanto antes e esse inquérito sobre esse caso que aconteceu nessa boate no bairro Jardim Paulistano. Já nesta quinta-feira foi preso no Triângulo Mineiro José Alberto de Castro. Ele que é acusado de contratar os executores que mataram 3 auditores fiscais do trabalho e o motorista deles na chacina de Unai, que aconteceu em 2004.
Além dos irmãos Mânica, a Justiça também havia pedido a prisão imediata de José Alberto de Castro. Ele é acusado de contratar os executores dos 3 auditores fiscais do trabalho e do motorista deles na chacina de Unai, ocorrida em 28 de janeiro de 2004. Eles foram mortos em uma emboscada quando fiscalizavam denúncias de trabalho análogo à escravidão. José Alberto de Castro foi condenado a 41 anos e 3 meses de prisão. E assim como Antério e Norberto Mânica, estava em liberdade, porque recorreu da condenação de primeira instância e aguardava o julgamento dos recursos. Mas, nesta quinta-feira, a Justiça determinou a prisão imediata dos 3. Castro foi preso no Triângulo Mineiro e levado para a sede da Polícia Federal em Brasília. Tantos anos depois, novos capítulos da história, né? E por falar em novos capítulos, agora você vai ver que após desentendimento em festa no bairro Nossa Senhora da Aparecida, 2 pessoas foram baleadas e a Polícia Civil está no processo final da elucidação do caso. Vamos acompanhar. Vamos conversar com o Dr. Luiz Mauro para falar sobre o caso, que ocorreu no bairro Nossa Senhora Aparecida, onde 2 vítimas, quando deram entrada no Hospital Regional Antônio Dias, ali que teriam levado tiros após chegar numa festa nesse bairro Nossa Senhora Aparecida, ter sido cobrado pela entrada e teve também um desentendimento lá e acabou ocorrendo toda essa situação. Vamos conversar com o Dr. Luiz Mauro para poder falar mais sobre esses detalhes, como é que está o andamento do inquérito junto da Polícia Civil. Doutor, como é que está o inquérito? Como é que está todo o andamento da Polícia Civil agora com todos os detalhes desse caso? Bem, a Polícia Civil foi até o local, conseguiu diversos elementos de prova e está também bem avançada no inquérito policial, mas não deve agora passar maiores informações para que não prejudique todo o procedimento que já foi adotado, para que a gente possa então ter a conclusão do inquérito e levar aqueles que fizeram esse crime para que eles respondam sobre sua culpabilidade à frente da Justiça e aí, de acordo com o Poder Judiciário, vir a serem condenados, caso assim seja a visualização pelos órgãos competentes. Todo o trabalho, doutor Luiz Mauro, a gente sabe que tem que ouvir as pessoas e todos esses trabalhos para chegar numa reta final, já ter alguma elucidação do caso, todo esse procedimento já foi feito. Sim, nós colhemos diversos depoimentos, é lógico que outros podem ser colhidos, mas o certo é que a gente vem colhendo esses depoimentos, de forma muito mais célere, utilizando aí a OVM, que é o Oitiva Virtual Móvel, indo até o local para colher esses depoimentos das partes, que ficam muito mais tranquilas, muitas vezes, em colher seu depoimento no local onde se encontram. E isso aí só é possível através da coordenação do Dr. Flávio, que é o nosso delegado regional, e do Dr. Jean-Pierre, que é o chefe de departamento, que nos dá essa liberdade, esse conforto também de podermos trabalhar com tranquilidade para podermos elucidar, com a ajuda da população e esse contato de troca de informações com a Polícia Militar, elucidar crimes que muitas vezes poderiam ficar esquecidos porque seriam crimes de tentativas de homicídio ou outros delitos. O certo é que, por conta da coordenação, da chefia que temos aqui na cidade de Patos de Minas, vem aí todo o trabalho da Delegacia de Crimes de Homicídio a ter os louros dessas grandes vitórias, no sentido de, pelo menos, repassar às famílias das vítimas aquela sustentabilidade de que está sendo feita alguma coisa sobre aquele ente querido que veio a perder a vida ou que quase perdeu a vida por conta de ataques absurdos de bandidos. Sobre esse caso, então, do Nossa Aparecida, a gente pode dizer que o procedimento da Polícia Civil, o trabalho do inquérito já está chegando na reta final, doutor? Também da mesma forma, por mais que o procedimento, o caso, aconteceu há pouco tempo, mas a celeridade que está sendo adotada em todos os crimes de homicídio tentado ou consumado, e somado que essa celeridade tem que estar sempre robustecida pela legalidade e que não possa ser uma celeridade tão ampla que venha aí a gente perder o foco. Então, por conta disso, a gente tem tido sucesso chegando e levando esses procedimentos ao Poder Judiciário mais rapidamente e que, da mesma forma, vem processando todos esses procedimentos com muita celeridade, mas com muita sensatez e justiça.
Aí, então, a gente conversou com o Dr. Luiz Mauro, que deu mais detalhes sobre esse caso do Nossa Senhora Aparecida, né? Como diz o Luiz Mauro, caso recente aconteceu e a Polícia Civil já fazendo o seu trabalho, as suas diligências para resolver os casos o quanto antes e, claro, contando sempre com a ajuda também da população para fazer essas denúncias, as denúncias anônimas todas disponíveis pelo 181, para que se possa concluir o quanto rápido os inquéritos policiais. Tá certo, muito obrigado pelas informações, Luiz. Luiz vai vir daqui a pouco com mais informações e notícia aqui é prioridade no nosso telejornal, porque há pouco um acidente foi registrado envolvendo uma van, 2 carros e 2 caminhões, além de uma carreta. Segundo as primeiras informações, o caminhão baú teria perdido o controle de direção e aí teria causado um acidente que provocou uma longa fila de congestionamento aqui em Patos de Minas. Daqui a pouco ele chega então com as informações deste acidente aqui em Patos de Minas. Minha diretora, câmera 1 agora, porque ainda hoje a gente te mostra que Patos de Minas faz parte do ranking municipal da abertura de empresas e com vagas para Patos de Minas, provas do concurso da FEMIG serão realizadas neste domingo. Voltamos já. De volta e agora a gente te mostra que em 2022, das 99,6 milhões de pessoas ocupadas no país, 9,2% ou 9,1 milhões de pessoas eram associadas a sindicatos. Esse é o menor contingente da série iniciada em 2012, quando havia 14,4 milhões de trabalhadores sindicalizados, o que corresponde a 16,1%. Em 2019, essa taxa era de 11%. Que representa 10 milhões e meio de sindicalizados. A região Nordeste, 10,8% e Sul, com 11%, permanecem com os valores mais altos, enquanto a Norte, 7,7% e a Centro-Oeste, 7,6%, os menores. Agora, a gente te mostra o que é mais notícia nesta sexta-feira. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, recebeu este ano um número recorde de inscrições de interessados em participar do processo de avaliação de segurança do Sistema Eletrônico de Votação, que será usado nas eleições municipais de 2024. O teste do sistema, que será empregado nas eleições municipais do próximo ano, está previsto para acontecer de 27 de novembro a 1º de dezembro, na sede do TSE, em Brasília. Caso os investigadores selecionados apontem alguma vulnerabilidade ou falha que coloque em risco a integridade do voto ou anonimato dos eleitores, a Justiça Eleitoral buscará corrigir o problema até maio de 2024, quando os investigadores voltarão a participar de uma nova rodada de testes, a fim de confirmar se o eventual defeito foi sanado. Dos 85 pré-selecionados, 67 são homens e 18 mulheres. Em 2021, quando a Justiça Eleitoral submeteu ao escrutínio de especialistas o sistema usado nas últimas eleições presidenciais, 39 pessoas foram aprovadas a participar do processo de análise, individual ou coletivamente. A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, FEMIG, está com processos seletivos simplificados abertos para contratação. As inscrições podem ser feitas para o Hospital Regional Antônio Dias até 19 de setembro. Uma vaga para cardiologista, 24 horas semanais. Uma vaga para médico clínico, 12 horas semanais. Uma vaga para fonoaudiólogo, 40 horas semanais. Uma vaga para técnico em farmácia, 30 horas semanais. E uma vaga para técnico em radiologia, 30 horas semanais. Minas Gerais encerrou o mês de agosto com um total de 8.189 empresas abertas, aponta o mais recente balanço do Registro Mercantil da Junta Comercial de Minas Gerais, divulgado nesta sexta-feira. No Alto Paranaíba, em agosto de 2023, foram 322. No ano passado, 265, com variação de 20% a 15%. Em relação às baixas empresariais, agosto apresentou um total
total de 4.402 extinções, o que representa alta de 2,42% sobre o mesmo mês do ano passado, 4.298 baixas. No Alto Paranaíba, em 2022, 152. Em 2023, 161, variação de 4,55%. Como nos meses anteriores, Belo Horizonte segue como o município com maior volume de aberturas de empresas, com 2.106 novos negócios construídos em agosto, seguida por Uberlândia, 465, Contagem, 281, Juiz de Fora, 234, Uberaba, 193, Montes Claros, 160, Patos de Minas, 124, Betim, 121, Governador Valadares, 111 e Divinópolis, 109. E olha só, as provas objetivas e discursivas do concurso público da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais serão realizadas neste domingo a partir da 1h da tarde. Primeiro concurso após o intervalo de 10 anos. Com isso, a expectativa é de preencher cerca de 1.800 vagas para a recomposição do quadro e ampliação de equipes nas unidades assistenciais da capital e principalmente, gente, do interior do estado. Mais de 41 mil inscritos irão concorrer a cerca de 1.800 vagas em diversas áreas de níveis médio, técnico e superior, em unidades da FEMIG em Belo Horizonte, região metropolitana, Uberlândia, Governador Valadares, Ipatinga, Pouso Alegre, além de formação de cadastro de reserva para Juiz de Fora, Barbacena e Patos de Minas. Mas o questionamento, O Hospital Regional em Patos de Minas, diante de tantas demandas, fica aí de reserva? Bom, seguindo a nota, os vencimentos básicos podem chegar a mais de R$11 mil, de acordo com o cargo e nível de ingresso à carga horária semanal. Mudando de assunto, um projeto de lei esteve em discussão na Câmara e dispõe sobre a regulamentação dos translados em Patos de Minas. O projeto foi retirado e deve ir em votação na próxima reunião ordinária. Vamos entender melhor esse projeto. O projeto dispõe sobre a regulamentação dos translados de falecidos ou de ossadas humanas exumadas em Patos de Minas para outros municípios ou estados. A autoria é do presidente da Câmara, Gladstone Gabriel. Todos viram que a partir do momento que o projeto foi apresentado, e uma vez que essa discussão não tem sido trazida à casa desde 1997, é necessário regulamentar o exercício das concessionárias funerárias, não só no nosso município, e também é um movimento que está acontecendo em toda a região. Por exemplo, um município como Uberlândia, quando tem algum falecido em nossa cidade, eles vêm simplesmente a funerária de Patos de Minas, que fica com todo o trabalho, como busca, preparação desse falecido, e a manutenção, simplesmente entrega o falecido para a funerária de Uberlândia, que não paga nenhuma taxa. Agora, o contrário acontece. Quando alguém de Patos de Minas falece em municípios como Três Marias, Goiânia, Brasília, Uberlândia e vários outros, Patos de Minas já está pagando essa taxa há muito tempo e a população precisa saber disso. Por quê? Nós precisamos ter a cautela com as empresas que prestam serviço na nossa cidade e também a garantia de um serviço que seja sensível àquelas famílias que estão passando pelos momentos mais difíceis. O projeto foi retido pelo autor para que fosse feito algumas alterações. O mesmo deve ir em votação na próxima reunião ordinária. Com essa retenção do projeto que eu fiz, nós vamos rediscutir a taxa. Inclusive, já fiz uma alteração no projeto que prevê que todos os 33 municípios da macro-região, eles não pagariam essa taxa, ou seria algo de comum acordo entre todos esses municípios. Uma taxa que seria exequível ou então não cobraria de Patos para os demais municípios e também os demais municípios não poderiam cobrar de Patos. Para ficar uma coisa assim, equânime, onde todos os municípios fazem tratamento regional na Santa Casa e a gente entende que tem que haver essa cooperação. E salientar também que parte da taxa que seria arrecadada, essa taxa é para a manutenção do cemitério municipal. E são taxas que os munícipes de Patos não pagarão. As pessoas aqui de Patos estão isentas do pagamento dessa taxa. Conversei com alguns prefeitos, aqui eu não vou nominar, vou reservar o cunho, mas eles entenderam sim da importância do projeto quando foi discutido e apresentado para eles o que aconteceria,
né? Mas há que haver esse acordo para que não se cobre a taxa quando o Patos também for buscar os seus entes falecidos nesses municípios. Ou então chegar numa base de cálculo entre toda a macro-região que possa ser executada sem causar maior despesa para os nossos municípios. É disso que a gente precisa, né? De vereadores que venham a público para poder explicar todos os projetos. Parabéns ao presidente da Casa Legislativa aqui em Patos de Minas. Agora a gente faz um rápido intervalo e na volta a gente mostra que Patos de Minas terá uma programação especial ao Dia Mundial da Limpeza. E a gente confere os detalhes da previsão do tempo, porque eu já te adianto, viu? Já separa o guarda-chuva porque teremos chuva neste sábado e domingo também. Voltamos já. Estamos de volta e será realizado neste sábado o Dia da Família e também Dia Mundial da Limpeza Patos, que a Escola Municipal Norma Borges Beluco vem realizando durante todos os anos, e principalmente com os 4 tipos de limpeza. Para falar sobre esse evento, um dia muito importante, o Dia Mundial da Limpeza, eu estou recebendo aqui o líder dessa iniciativa, o Dionísio Alberto, aqui em Patos de Minas. Dionísio, uma boa noite para você. Já começo com a seguinte pergunta: como vai funcionar todo esse dia para lá de especial e tão importante para Patos de Minas? Boa noite mais uma vez, bem-vindo ao News. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço imensamente a casa por receber mais um ano, né? Porque nós estamos com o Dia Mundial da Limpeza desde 2018 aqui em Patos de Minas. Na verdade, é um evento mundial em que chegou a Patos em 2018 e nós de lá para cá viemos executando várias situações na área de educação ambiental voltado para a área que nós consideramos um problema para as cidades, que é o lixo, né? Nesse sábado nós vamos fazer um ato pontual, né, junto às atividades que vão ocorrer em várias localidades, porém nós com o Grupo Escoteiro, juntamente com algumas outras entidades, o Rotarate, o Rotary Club Patos de Minas, as crianças do Rotary Kids, né, que vão participar, bem como a ONG ODS e mais outras entidades do município, nós vamos fazer um movimento pontual juntamente com o Norma Beluco, que já vem fazendo um trabalho anual. Esse trabalho é voltado à prática e à atividade de educação ambiental. Então a escola, ela seguiu um ritmo durante o ano e amanhã vai fazer uma apresentação. É muito importante. Dionísio, e onde vai acontecer esse encontro de vocês? Como que vai funcionar a divisão ali de tarefas? Então, esse ano nós vamos fazer mais uma conscientização. Então, não temos aquela programática, né, de fazer uma limpeza, até porque os locais estão em condições. Nós vamos apresentar resultados, nós vamos fazer reunião e convocar a população para que participe, né? Esse evento vai ser acompanhado, nós teremos uma live por intermédio do Zoom, acompanhado do Instituto Limpa Brasil, que coordena no Brasil inteiro mais 2.000 municípios. E juntamente eles vão abrir essa live para a Europa, onde 32 países vão ter condições de ter acesso, além dos 191 países que estão dentro desse movimento. Todo mundo convidado então para participar desse momento muito importante, porque se cada um cuidar do seu quadradinho, a gente vai ter um mundo muito melhor, né, Dionísio? Não, com certeza. O slogan, né, eu cuido do meu quadrado, é justamente voltado a isso. Cada um ter a conscientização da sua importância perante a comunidade e perante ao mundo. As 4 tipos de limpeza, elas vieram justamente para acelerar esse processo. A limpeza ambiental, a limpeza solidária, a limpeza digital e a limpeza mental. Então amanhã, a partir de que horas, qual local? Então, nós vamos concentrar a partir das 8 horas no Mocambo, na parte inicial do Mocambo, ali próximo às quadras, junto ao Colégio Norma Borges Beluco, os seus participantes, e junto nós faremos um movimento ali de apresentação com relação às atividades que já foram feitas, estão sendo feitas, e as outras que futuramente ocorrerão aqui no município, principalmente a partir do ano que vem, com atividades mensais.
Dionísio, obrigado pela participação e parabéns por participar, por liderar uma campanha tão importante como essa. Parabéns, viu? Eu agradeço mais uma vez a casa, mas também agradeço a população que tem nos acolhido e tem nos ajudado, né? E eu parto do seguinte princípio: a educação ambiental não cabe a mim, não cabe a você, cabe a todos nós realizar pontualmente. Tá certo, obrigado, Tião. E olha só, quando a gente fala de tudo isso, de campanhas de conscientização, principalmente quando envolve o meio ambiente, que é o principal afetado, você provavelmente nos últimos dias tem sentido um aumento de calor, né? Um aumento na temperatura. Pois é, houve uma alteração no clima e você já tem que ficar de olho justamente nessas alterações que nós estamos tendo no clima, porque, por exemplo, depois de muito calor, a previsão para este final de semana é de chuva em Patos de Minas. A chuva foi registrada por volta das 16 horas, porém não choveu em toda a cidade. A chuva teve grande força na parte alta, como podemos ver nas imagens registradas na Avenida Barabá, próxima à entrada do bairro Alto Limoeiro. A força da chuva ofuscou boa parte da visão do motorista, que seguia rumo ao centro da cidade. Porém, cerca de 200 metros depois, a situação estava diferente. Já é possível ver o sol cobrindo boa parte da cidade. As duas imagens parecem até não ser da mesma cidade, nem de locais próximos. Não houve registro destas proporções em outra parte de Patos de Minas. A chuva perdurou por poucos minutos e caíram cerca de apenas 2 milímetros. Apesar do pouco tempo de chuva, é importante os motoristas estarem atentos. O Corpo de Bombeiros divulgou recentemente uma cartilha de segurança para quando há chuva. Cuidados como reduza a velocidade, aumente a distância dos veículos à frente, acenda os faróis baixos, acione o limpador de para-brisas e desempassador, mantenha as janelas com abertura suficiente para a circulação de ar e evitar o embaçamento. Os pneus podem perder o contato com o asfalto quando está chovendo, ou a pista está molhada e perder a direção é comum. Nessa situação, deve-se manter a marcha engrenada, diminuir a aceleração sem frear, acender os faróis, girar suavemente a direção para a esquerda e para a direita até controlar o veículo. E olha só, já no final da tarde desta sexta-feira, choveu em algumas partes de Patos de Minas. Quando os patenses acordaram na manhã desta sexta-feira, perceberam que choveu na madrugada, após um longo período sem chuvas. Apesar da água que caiu, nesta quinta-feira foi registrado o dia mais quente dos últimos 30 dias. Na tarde de ontem, nós tivemos o dia mais quente dos últimos 30 dias. A nossa estação, localizada no Batalhão dos Bombeiros Militares aqui de Patos de Minas, chegou a registrar temperaturas superiores a 37 graus Celsius. Registramos uma temperatura, a diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima é mais ou menos de 20 graus. Então nós tivemos aí temperaturas máximas na casa dos 37 graus e temperaturas mínimas nas casas dos 17 graus. Uma mudança significativa aconteceu no clima nos últimos 3 dias. Nós tínhamos até antes dos últimos 3 dias, dias mais amenos, com diferenças entre temperaturas mínimas e máximas pequenas, e nesses últimos 3 dias nós tivemos um acréscimo muito grande da temperatura máxima, tendo 2 dias marcando, como eu falei, 37 graus no dia de ontem e antes de ontem aproximadamente 36 graus. A previsão para o final de semana é de chuva para Patos de Minas no sábado e um domingo ensolarado. Nós estamos vendo aí uma situação interessante, porque nós estamos tendo nesse momento uma pequena formação de uma zona de convergência intertropical que lança mais água para dentro do continente e ela forma uma esteira aqui na zona de convergência do Atlântico Sul, levando essa massa de água passando pela nossa região. Por que isso está acontecendo? Nós todos ouvimos falar aí sobre ciclones, ventos na região sul, tudo isso forma uma região de baixa pressão que atrai essa massa de ar sobre a nossa região, trazendo um pouco mais de umidade. Então significa que nós vamos ter chuva? É possível que nós tenhamos algumas chuvas em algumas regiões em torno da nossa cidade aqui. Na verdade, nada de volumes expressivos de água que venham repor a água do solo. Muitos agricultores estão pensando, já posso plantar? Já começou a estação chuvosa?
Ainda é muito cedo para isso. Muito cedo porque nós estamos vendo que essa chuva é temporária, muito pequena, não repõe água no solo. Já prepare o guarda-chuva. Previsão de chuvas com mais frequência no final do mês de setembro. A previsão é que nós, a partir do final de setembro, mês de outubro, as chuvas se tornem um pouco mais frequentes, promovendo algumas situações de semeadura aí para os agricultores. Ok? Então, por enquanto, nós vamos ter uma melhoria na questão da umidade, mas muito pouca. O que nós devemos ficar de olho ainda é que nós temos temperaturas muito fortes na parte da tarde, em torno aí próximo de 35 graus e com muito pouca condição de filtro de ultravioleta. Muito cuidado, então. Radiação forte, temperaturas altas e possivelmente no final do mês teremos chuvas aí. Então, se no final do mês teremos chuva, vamos ver então como que fica a previsão do tempo para este sábado e domingo em Patos e região. Previsão do tempo. Em Patos de Minas, neste sábado, mínima de 18 graus e máxima de 33 graus. Para o domingo, variação de 18 e 34 graus. Em Lagamar, de 20 a 34 graus no sábado e no domingo, de 20 a 35 graus. Em Carmo do Paranaíba, no sábado, de 14 a 29 graus e no domingo, de 13 a 28 graus. Já em Presidente Olegário, de 18 a 33 graus no sábado e no domingo, 18 a 32 graus. E em Coromandel, mínima de 19 e máxima de 34 graus no sábado. E no domingo, variação de 19 a 34 graus. Ainda hoje a gente te mostra um grave acidente que envolveu 6 veículos em Patos de Minas. E te mostramos também sobre esporte, porque o último treino do Mamoré em casa antes do embarque para enfrentar o Araxá. Voltamos já. De volta e agora a gente fala de esporte, porque o Mamoré realizou o último treino em Patos de Minas antes de viajar para Araxá para o segundo confronto da equipe fora de casa. Durante o treino, sol entre nuvens, clima nublado. É importante o Mamoré ficar de olho. O INMET emitiu alerta de chuvas para este final de semana na região. Em Araxá, local do confronto deste sábado, mínimas de 17 e máximas de 31. Independente de qualquer coisa, nós temos que jogar, né? Eu acho que quando tem até chuva, nós treinamos. E se tiver chuva, vai jogar. A não ser que seja uma chuva acima daquilo que é normal, né? A arbitragem toma uma decisão, né? E para o jogo. Mas independente disso, nós estamos preparamos para isso, para que possa fazer um bom jogo. A preparação continua a mesma. A gente jogou horário 10 horas da manhã, um tempo muito ruim para jogar, o calor abafado. Depois a gente jogou de tarde e à noite. A gente não tem muita diferença, né, que a gente está acostumado a jogar já nesses horários. Agora, sobre a chuva, cara, o jogo fica meio complicado, né? Pode dar várias poças d'água no campo, se o campo não for muito bom. Mas aí a gente fazendo um trabalho com o Zé Passos durante a semana pra gente. A gente tá pensando só na vitória mesmo, fazer um bom jogo lá. Confio na minha equipe, no trabalho em conjunto, para trazer os 3 pontos aqui para Patos de Minas, Mamoré. O Mamoré viaja ainda nesta sexta-feira para Araxá. O confronto será realizado no estádio Fausto Alvim. O duelo coloca frente a frente as duas melhores equipes do grupo, ambas com 100% de aproveitamento. Nós temos um trabalho técnico organizado para hoje de manhã. Vamos almoçar, né? Fazer uma crioterapia após o treino. Aí um almoço, um lanche antes da viagem. Às 14h30 seguimos viagem para que possamos descansar bem, né? Jogamos na segunda, né? A recuperação acaba ficando um pouco curta, né? Mas nós procuramos diminuir a carga de trabalho para que esses jogadores possam chegar em boas condições amanhã. Faz a imersão, né? Que é um gelo, uns falam crioterapia, outro fala imersão, outros gelo, né? Para dar uma recuperada nesses jogadores que jogaram na segunda noite. Alguns jogadores ainda requerem uns cuidados ainda, que tem um pouquinho de cansaço ainda, mas nós temos aí pessoas capazes para que possam recuperar esses jogadores, né? Um departamento médico muito bom. E eu espero que todos possam estar em boas condições amanhã para que a gente possa fazer um bom jogo. Acredito que a gente está no caminho certo, né?
vem trabalhando muito, a gente está fechado, o grupo todo está fechado e acredito que a gente seguir assim. Se seguir assim, a gente consegue conquistar coisas grandes. O time está muito bem, a gente está trabalhando muito e acredito que a vontade, a raça não pode faltar, né? E seguir assim, cara, passo a passo, que nem agora a gente tem um jogo muito importante, que vale liderança contra o Araxá, pensar no Araxá agora, mas aí logo em seguida tem o Nacional, então assim, a gente está indo passo a passo para ir buscar o acesso. Todos os jogadores estão à disposição do técnico José Humberto. Nós temos um elenco muito bom, competitivo, de boa qualidade. O que entrar em campo é o 11 melhor que eu acho de momento que está em boas condições. Vamos pegar uma equipe muito competitiva, de boa qualidade, que tem uma intensidade boa, que montou uma boa equipe, que joga em casa com pressão, faz uma pressão muito grande porque o torcedor ajuda, empurra. Mas nós sabemos da dificuldade, né, da diversidade que vamos encontrar. Estamos preparados para isso. O jogo acontece amanhã em Araxá contra o Araxá às 3h30 da tarde. Agora a gente muda de assunto e te mostra um grave acidente que aconteceu agora há pouco na BR-354 e envolveu 6 veículos. O repórter Luiz César acompanhou de perto esse acidente e traz as apurações pra gente. Boa noite, Luiz. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos os nossos telespectadores que estão acompanhando o News em casa. É isso mesmo, Matheus. Um grave acidente foi registrado aqui na BR-354, na saída de Patos, aqui bem próximo, cerca de 1 quilômetro aqui a entrada da pista, né, que vai ali para o aeroporto de Patos de Minas, sentido Lagoa Formosa. Esse grave acidente, Matheus, foi registrado envolvendo uma van, 2 carros de passeio, 2 caminhão e uma carreta. A informação que a gente conseguiu colher junto aos oficiais aqui, os militares da Polícia Rodoviária que estiveram presentes, né, Matheus, foi que a dinâmica do acidente, que estava descendo um caminhão no momento da chuva que ocorreu na tarde dessa sexta-feira, no momento dessa chuva, um caminhão baú estava descendo, sentido Patos de Minas, Lagoa Formosa a Patos de Minas, quando ele perdeu o controle da direção. Esse caminhão vermelho estava subindo, e aí quando esse caminhão vermelho viu a perda de controle do outro veículo que estava descendo, ele freou. Momento que esse veículo baú, esse caminhão baú, conseguiu endireitar a direção, Matheus, e seguiu viagem em sentido Patos. Mas nesse momento estava vindo atrás dele mais um caminhão que se assustou com isso tudo, outros carros que estavam atrás, e aí acabou ocasionando esse acidente. Esse segundo caminhão que estava atrás, que assustou, né, com a manobra do primeiro caminhão que seguiu viagem, ele acabou atingindo a lateral do caminhão vermelho. Ele conseguiu escapar para não bater de frente com esse caminhão vermelho, e aí os 2 carros, né, mais a van que estava vindo lá atrás, acabou freando bruscamente também. Momento em que a carreta que estava vindo, Matheus, perdeu o controle, não conseguiu frear e acabou atingindo esses carros, né? Então foi registrado esse acidente, todos os veículos foram liberados, vieram guincho para buscar e tudo, e não houve ferimentos graves, né? Ninguém ficou ferido, não houve registro, segundo a Polícia Militar Rodoviária, não houve registro de SAMU que vinha ao local, ninguém ficou ferido gravemente, foi dispensado qualquer tipo de atendimento médico, todo mundo se sentindo bem. E aí a dinâmica do acidente foi essa. O acidente, que segundo a polícia, ocorreu por volta de 3h40 da tarde, que é o momento da chuva ali, 3h40, 4 horas da tarde. Por volta das 7 horas da noite, o trânsito começou a ser liberado. Aqui na BR-354, sentido Lagoa Formosa, foi liberado o sentido Lagoa Patos de Minas, e aí foi feita a retirada do último caminhão, caminhão vermelho que estava ali, Matheus. E com isso, o trânsito também de Patos a Lagoa Formosa foi liberado devagar, né, por causa dos destroços que ainda ficam, né, do caminhão, também do acidente. O trânsito sendo liberado bem devagar para os caminhos, para os carros, né, que estão no engarrafamento poderem seguir viagem. Então, a dinâmica do acidente que aconteceu aqui na BR-354, sentido Patos de Minas, a Lagoa Formosa, né, cerca de 1 quilômetro após a entrada aqui do aeroporto de Patos de Minas, foi mais ou menos isso, Matheus. Não tivemos nenhuma vítima, nenhum ferimentos graves, e aí todos os carros já foram retirados.
Tá certo, Luiz, muito obrigado pelas informações e às vezes ser jornalista é um pouco difícil, né? Minha diretora, se tiver condição, pode dividir a tela, por favor, porque nós, durante o trabalho do nosso repórter Luiz César, você vai acompanhar a imagem do momento em que uma pessoa que acompanhava o acidente tentou impedir que o nosso repórter trabalhasse e que ele realizasse o trabalho dele. O que fato é fato. Fato não é fofoca. O acidente é um fato de repercussão e aqui nós tratamos de fato. Então, minha senhora que tentou impedir meu repórter de fazer esta imagem, nós vamos encher mais uma vez a imagem, porque graças a Deus ninguém se feriu, mas está aí na tela a imagem do caminhão que a senhora tentou impedir o meu repórter e o meu cinegrafista de realizarem o trabalho deles. Liberdade de imprensa é para isso, é para levar o que é fato para a população. E isso, ninguém tem o direito de impedir o jornalista de trabalhar. Daqui a pouco aqui no NTV News a gente te mostra, vamos dar uma aliviada, né? A gente te mostra que a escola Deiró Borges vai realizar neste sábado um show de talentos em prol do Setembro Amarelo. E a entrada do evento é franca. E a gente te mostra mais já, não sai daí. Já estamos de volta ao vivo com o NTV News nesta nossa primeira edição e olha só que iniciativa legal e muito importante. A Escola Estadual Deiró Eunápio Borges vai realizar um show de talentos em prol do Setembro Amarelo neste sábado, mais conhecido como amanhã, né? O evento começa a partir às 6 horas da tarde na Avenida Afonso Queiroz, número 966. A escola promove apresentações de arte como forma de abordar a prevenção ao suicídio. Por meio da música, dança, teatro, o nosso corpo ele consegue expressar coisas que muitas das vezes não conseguimos dizer em voz alta, não é mesmo? Com isso, o colégio uniu a causa artística ao mês de prevenção ao suicídio para criar algo inovador e inspirador. Os alunos se preparam para entregar um belo show a todos que forem prestigiar. O show desse ano conta com o apoio de diversos parceiros que trabalham junto à escola para oferecer a melhor experiência aos alunos e também para a comunidade. Além dos alunos, alguns professores também usarão a oportunidade para fazer o lançamento de livros, apresentações de trabalhos, dentre outros projetos. A entrada para o show de talentos da Escola Deiró Borges é gratuita, você não vai pagar nada. Para todos aqueles que quiserem apoiar a causa, basta levar 1 quilo de alimento não perecível ou um uniforme para doação. Mudando de assunto, aconteceu nesta sexta-feira um mutirão de acompanhamento nutricional. Beneficiários do Bolsa Família que não foram podem ir até as suas unidades do posto de saúde mais próximo no decorrer da semana, pois é obrigatório este acompanhamento. O mutirão aconteceu em 2 unidades, a do Jardim Panorâmico e a do Ipanema. Este mutirão é voltado para que os beneficiários do Bolsa Família possam estar em dia com a situação cadastral, que é obrigatório. A população-alvo de estar realizando essa pesagem do Bolsa Família são as mulheres, qualquer idade, até 44 anos, homens até 7 anos, então somente as crianças até 7 anos que são realizadas essa pesagem, e gestantes. Então é muito importante que essas pessoas estejam procurando a sua unidade de referência para estar fazendo a pesagem do Bolsa Família. Então a pesagem ocorre em qualquer horário que a pessoa procurar a unidade, né? A gente organiza esses mutirões a fim de facilitar, porque a gente programa mais profissionais para estar disponível na unidade para estar realizando essa pesagem. Mas qualquer horário que o pessoal procurar, a gente está realizando sim a pesagem, registrando. Importante também ressaltar, trazer o cartão de vacina para que a gente esteja avaliando se está tudo em dia. Aquelas pessoas que estiverem com a vacina em atraso, a gente já encaminha para a sala de vacina para estar atualizando a caderneta vacinal, tá bom? Então, pessoal, essa pesagem ela vai ocorrer até dezembro, né? A vigência é de julho a dezembro, mas quanto mais antes você procurar a sua unidade de referência para estar realizando essa pesagem, esse registro, avaliar o cartão de vacina das crianças, né? Temos observado uma baixa cobertura vacinal aqui no nosso município, em outros municípios também. Então, procurar a sua unidade de referência para estar vacinando a sua criança, porque nós temos observado que muitas doenças estão retornando pela falta de vacinação. Então, cuide da sua família, cuide das suas crianças, procure a unidade para estar fazendo essa pesagem e avaliação desse cartão de vacina, que é muito importante para o seu filho e para toda a comunidade no geral.
É muito importante, né? Então não perca tempo, faça esse acompanhamento, porque vai fazer toda diferença. Assim a gente vai encerrando o NTV News desta sexta-feira. Mais informações você tem no patosjá.com.br. Veja e reveja toda a nossa programação no ntv.tv.br e também nos aplicativos disponíveis na loja do seu celular, o Patos Já e NTV. Claro, ouça também a 105,9 a nossa FM. Também estamos no Instagram, @NTV Patos de Minas, e a gente também se encontra no meu @o Matheus Borges. O NTV News desta sexta-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na próxima semana, mas amanhã, às 7 horas da noite, tem nova edição do NTV News com Paula Mota. Para você, uma ótima noite, juízo, fiquem todos com Deus e a gente se encontra. Até lá!